No estúdio do Valor Entrevista, José Altino Comper, diretor-presidente da Círculo e também presidente do Sintex. Este cara que está aqui tem muita história para contar, ele é envolvido, muito envolvido com a comunidade, e hoje ele nos dá o prazer da sua presença aqui no estúdio do Valor Entrevista. Presidente, se assim me permitir, eu sempre chamo ele de presidente, seja bem-vindo ao Valor Entrevista mais uma vez, é um prazer te receber no nosso estúdio. Alan, o prazer é meu estar aqui com você, né? Você é uma pessoa especial que tem valorizado muitos profissionais, muita gente da comunidade aqui com o teu trabalho. Eu realmente fico feliz de estar aqui com você neste momento. Que legal, eu tive a grata surpresa de gravar com o Altino lá em 2018, logo no início do nosso trabalho. Nosso trabalho completou agora 5 anos, estamos chegando a 500 entrevistas, trabalho sério, uma mídia imparcial, plural. E aqui o nosso trabalho é muito simples, contamos histórias reais e inspiradoras. Como o senhor acompanha o nosso trabalho já tem tempo, e hoje vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco mais do José Altino Comper. Altino, vamos começar voltando 50 anos atrás. Como é que foi a tua infância e aonde foi? Bom, vamos começar voltando aos 70, então. É que eu estou próximo dos 70 anos, estou com 69, dia 20 de julho, que é o dia do amigo. Eu tenho o prazer de chegar aos 70, né? Parabéns. Eu nasci em Rio do Oeste, lá no interior de Rio do Sul, lá já era cidade, Rio do Oeste. Meus pais, sou família de 7 irmãos, o meu pai sempre operário na área de madeira, de madeireiras, porque era o que tinha aí no interior, né? Ou pequenos agricultores, ou realmente trabalhar com madeira. E aí giramos esse vale todo, estivemos até em Curitibanos, meu pai sempre lutando com madeira, né? E acabamos depois morando na Piúna, trabalhando com a Darmorro, lá que foi uma empresa de madeira grande na época, e depois estudando ali, o prazer de que uma cidade pequena, Alan, que nem a Piúna, o estudo nosso até o ginásio era com freiras. Olha só. Então a qualidade do estudo era para a comunidade e era para os internos. Exato. Isso fez com que a gente toda a família teve bons estudos. Quando então ia terminar o ginásio, os meus pais entenderam que é importante ir para um centro um pouco maior, para não virar também funcionário de madeireira. Sim. Aí nós fomos para Rio do Sul. E chegando em Rio do Sul, família pobre, né, não tinha, a primeira casa que meus pais tiveram foram em Rio do Sul, porque senão sempre era casa das madeireiras que era emprestada para você morar, né? Sim. E aí lá foi construída uma casinha de madeira, onde nós moramos, e todo mundo trabalhava naquilo que tinha. Eu trabalhei de garçom, eu trabalhei um monte de coisa. Era assim, arrumar o serviço não era o que a gente queria, era o que disponibilizava. Exato. Então cada um da família foi trabalhar e entregar. A gente até brinca que na minha casa a gente tinha o socialismo, porque todos chegavam com o seu dinheirinho, entregava para minha mãe, que vai completar 90 anos agora dia 30 de junho. Que maravilha. Então a gente entregava e a minha mãe cuidava desse dinheiro. Deu possibilidade, nós estudamos, eu fiz administração, mas tudo cada vez era à noite pago, né? Não tinha nada. A gente nunca teve ajuda de governo, nós não precisamos de ajuda de governo, nunca ganhamos uma cesta básica, nada, não procuramos uma cesta básica, porque a gente entendia que a gente tinha que... Dava para produzir. Nossa simplicidade de viver, a vida era aquilo que a gente conseguia ganhar. Dava para trabalhar, né? Dava. E a gente conseguiu realmente... Todos, tem um irmão médico, tem a irmã que agora... Então, quantos irmãos, Altino? 7 irmãos. 7 irmãos, Altino? Um é falecido, que acidentou, ficou paraplégico, mas ele ficou um acidente que aconteceu, e até eu estava em lua de mel, e ele só virou o Fusca que ele tinha, trabalhava, e realmente ficou paraplégico por uns quase 20 anos, mas era uma pessoa espetacular. Sim. Deus tirou a condição normal de vida, de física dele, sim, mas deu uma espiritualidade para ele muito grande. Imagino. 7 irmãos são quantos homens? São 2 irmãs. 2 irmãs. E 5 irmãos. 5 homens? Rapaz, olha, essa família é grande. Naquela época, né, Alan, era mais comum, né, as famílias serem maiores, né? Vocês tinham aquele hábito, porque eu ainda sou dessa época, eu sou bem mais novo que o Altino. O Altino tem idade para ser meu pai, meu avô, inclusive. Vocês eram daquele período, uma bala tinha que separar para todos os irmãos? Ela em casa era assim, não era tudo contado, né? Era tudo contado, assim,
E a gente foi sempre feliz, cara, não tem porque tinha pouco, né? Sim. E todos ajudavam, a gente tinha tinha um pedacinho de terra lá da casinha, se plantava o que comer também, tá? Sim. Não era porque verdura, frutas, tudo isso era feito e todos ajudavam, né? Sim. E ir à aula significava assim, você ir à aula, estudar, chegar, podia brincar um pouco, tinha as tarefas da casa, Nunca vi, a minha mãe gostava tanto de mandar varrer aqueles terreiros, aquilo era um brinco, a casinha era simples, mas a limpeza, a organização... Encerar o piso de madeira. Meu Deus, como isso... Lembra aquela cera vermelha? Sim, com aquele esfregão e tal. Meu Deus, cara, eu fazia isso aí também. Tinha que fazer bastante. Então, assim, vida simples, mas caprichosa, arrumadinha, a roupa que a gente usava sempre foi muito arrumadinha, que a minha mãe cuidava muito bem da gente, e foi. Então, todo mundo tinha tarefa, tinha hora de brincar, tinha hora de estudar, tinha hora de brincar, e tinha realmente esse compromisso e dormir cedo, né? Sim. E dormir cedo para o outro dia aproveitar aquele dia inteiro. Sim. Ô Altino, nesse período, o que tu recorda de brincadeiras de crianças que tu fazia com teus irmãos, cara? Ah, de tudo, né? Qualquer coisa, desde quilica, esconder, brincar, assim, qualquer coisa, né? A gente tinha que aproveitar aquele tempo que era pouco, correr, se esconder, pegar, lutar, sabe? Assim, era tudo. Era a cada momento que tinha, a gente aproveitava, sabe? Então os pais tinham que chamar porque estava escurecendo, porque senão a gente ficava correndo, nem que seja um atrás do outro, sabe? Assim, pegar, correr, isso fazia parte, né? Então era brincar com o que tinha. O teu primeiro emprego, vamos lá, já na parte adulta ali, 16, 17, 18 anos, ou tu já começou a trabalhar antes disso? Eu trabalhei a vida toda, desde a Piuna eu trabalhei, lembro que eu tive uns 14, 15 anos, eu fui trabalhar num açougue, porque eu sempre fui bom em matemática. Olha, né? só. Eu cheguei a dar aula de matemática para pessoas que estavam na minha frente estudando em Apiúna. Quando eu estava no 4º ano primário, porque eu sempre fui bom nisso. E aí tinha um açougue que os donos não sabiam fazer muita conta e não tinha máquina naquela época, né? Então eles me chamaram para ficar assim, a mulher comprava 1 quilo de carne, 1 quilo de linguiça, não sei o que, eles não sabiam fazer conta. Então eu fui lá, comecei pelos meus 14 anos, assim foi o primeiro emprego, assim, de todo dia ter um compromisso. Olha aí, rapaz, já no açougue. E nesse período, tu já imaginava que tu iria te transformar em um dos maiores gestores do Vale Europeu, hoje dentro de uma empresa com potencial que é a Círculo? A Círculo hoje tem mais de 84 anos. 84 anos, rapaz. Nesse período aí, tu já, isso aqui não é para mim. Como é que foi essa transição? Não. A gente nunca olhou muito para frente. O importante era fazer bem feito aquele dia, né? E caminhada. Depois eu fui para Rio do Sul, né? Lá comecei a trabalhar de garçom, trabalhei vários anos. Aí era um bar, restaurante de uma tia segunda nossa, depois ela também, uma velhinha, já não quis mais, aí um outro cara comprou, depois também não deu certo, aí eu e a minha mãe tocamos, aí eu virei empresário junto com a minha mãe. Eu lembro que eu abri uma conta no Banco do Brasil, com essas churrascarias, esse bar e restaurante, né? E aí, quando o Banco do Brasil foi ver, eu não tinha nem 18 anos ainda, aí tiveram que me emancipar para poder, porque a conta já estava aberta. Olha só. E aí nós ficamos lá 1 ano e pouco, 2 anos com aquelas coisas, depois aí eu disse não, porque também tinha que estudar, problema. Então, mas aí também tem o alistamento militar, não chegou a essa etapa. A gente pulou essa fase, conseguimos escapar. Tá. E aí eu queria assim, dizer que quando eu começo a fazer as contas, eu acho que entre aquela churrascaria e bar nosso e de terceiros, esse dia eu estava fazendo uma conta, eu fiquei acho que uns 4 anos, que só 2 dias eu não ia trabalhar por ano. Natal? Era Ano Novo. Réveillon? Ano Novo e Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. Então 2 dias eu não trabalhava, o resto eu trabalhei 3, 4 anos. Sempre foi apaixonado pelo trabalho? Sempre, começando às 5h30, 6 da manhã, e bar e restaurante, eu tinha que fechar, né? Tinha que abrir e fechar. Então dependia do último cara que quisesse ir embora, né? Então a gente ia, às vezes às 11 horas dava para fechar, às vezes à meia-noite, às vezes por aí dava para fechar. Mas a gente... E não fazia falta, sabe? A gente trabalhava, tinha que fazer, e isso foi. Aí eu fui para o comércio depois, né? Trabalhei no comércio, aí já era uma empresa organizada, aí com carteira assinada, e por aí afora. E aí eu
comecei de vendedor. O primeiro vendedor é aquele cara que varre a loja, que varre a calçada, que limpa o banheiro, que faz entrega de bicicleta. Esse é o vendedor, viu? Esse é o cara. Aí depois agora eu já posso ficar mais no balcão atendendo os clientes. E um dia me convidaram para ir para o escritório, que eu tinha vocação para isso, eu me preparava, né? Enquanto todo mundo, vou dizer assim, ia embora, depois da Tu continuava? Eu pedia para o dono, porque eu não tinha máquina, eu pedia para o dono... Aprendizado, né? A máquina de escrever para ficar batendo, porque eu tinha feito curso e não tinha máquina em casa, né? Rapaz, então ele permitia que eu ficasse treinando datilografia depois das 6 horas, depois das 16, 18h30, né? Sim. E a gente ficava e tal, por aí afora. Então, aí fui para o escritório, com 22, 23 anos eu já cuidava do escritório, já era... Vamos chamar assim, o gerente do escritório. Que legal. Era uma empresa de material de construção, tinha 3 lojas depois, 50 funcionários e tal. Coisa pequena, mas o aprendizado era grande. E aí veio a formação em administração. Pessoal, para quem está acompanhando a gente agora, nós estamos conversando com José Altino Comper, diretor-presidente da Círculo S.A. e também presidente do Sintex. A tua formação em administração? Primeiro eu fiz contador. Fez contador? Sim. Porque adora número, né? Contador naquela época era uma pessoa bem valorizada, né? Então ainda hoje, né? Exatamente, ainda hoje, correto. E aí não precisava, a gente se formava contador, depois ia fazer faculdade. Hoje tem a faculdade, né, de ciências contábeis, né? Então naquela época não tinha. E aí eu fiquei, né, e aí como me formei em administração, e o meu sonho do administrador era realmente ir para a indústria. Porque a indústria é mais completa, né? Ela coisa. E esse foi um sonho. Então eu já estava há 13 anos naquela empresa de comércio. E um dos dias mais difíceis da minha vida foi pedir para sair. Porque a gente tinha um relacionamento muito bom. E aí esse dia chegou, aí foi onde eu pedi para vir para Novo Sul, que era uma subsidiária da Círculo, né? E aí, aquela noite eu não dormi, no outro dia fui falar com ele, aí eu lembro até hoje que ele disse assim, o que você quer para ficar? Nossa, essa pergunta aí é para quebrar, né? Ainda hoje me emociona. Imagino. Imagino, porque foram quanto tempo lá? 13 anos. 13 Mas anos? de muita confiança. Eles viajavam, deixavam tudo comigo e tal, né? E era uma empresa pequena, assim, eram 3 lojas e tal. E aí eu disse, poxa, não é isso. Eu disse, seu Carlos, é um sonho. Deixa eu seguir, né? Eu disse, eu tenho um sonho de ir para a indústria. Não sei se vai dar certo. Inclusive, a minha esposa estava grávida do filho mais novo. Mas eu quero tentar. Era um risco, eu disse, eu quero tentar. E aí deu o que deu, né? Hoje estamos aí. Aí depois, em 87, fui convidado para vir para a Círculo, de Rio do Sul. E aí fazendo uma carreira de gerente financeiro, diretor financeiro. E agora, 12 anos, já como diretor-presidente da empresa. É de se emocionar, porque a carreira do Altino é espetacular, como vocês estão acompanhando. Altino, só voltando ainda lá em Rio do Sul, antes da gente ir para o segundo bloco, o que o senhor tem de carinho pelaquela cidade? Eu me identifico ainda, eu tenho alguns contatos, a minha mãe mora lá, meus irmãos, só um irmão que está fora de lá. Rio do Sul é lindo, né? Então, e a gente tem... Eu sempre digo, Gaspar e Rio do Sul tem um tamanho muito próximo, né, de população, mas o Rio do Sul é uma cidade um pouco diferenciada nisso, né, porque teve faculdade, teve condição, porque aqui Blumenau, Gaspar está muito próximo de outras cidades maiores. Enquanto o Rio do Sul é polo, aqui o Gaspar fica dependendo, né, o pessoal sai daqui para estudar em Blumenau. E lá já tem essa oportunidade, Itajaí, Brusque, né? E lá já tinha essa oportunidade de faculdade já muitos anos atrás, né? Então, assim, é um carinho grande por Rio do Sul, né? Sem contar que o povo é muito hospitaleiro. Exatamente. Então, a gente tem as amizades lá, tem a família, e eu casei lá, meus três filhos nasceram, muito bonito. 3 filhos nasceram lá e tal, né? Então, eu tenho um carinho grande por Rio do Sul aí. E a Piúna? Pois é, a Piúna foi tudo, né? Porque a Piúna, aquela catedral também, aquela praça, meu Deus, aquela igreja é linda aquela igreja eu tive que ajoelhar muito, que tinha aqui na missa, tinha aqui
3 vezes por semana, mas ia na igreja, era muito próximo, né? Então lá, e naquela época, as missas não era hoje sentado, senta, né? Era, o padre mandava ajoelhar e não tirava mais o cara do 10 minutos ajoelhado. Magrinho, aquele joelho doído já e tal, tinha que ficar. E você olhava, o espírito estava do lado olhando pra gente, então, né? Aí eu não fico. O padre não mandava a gente levantar e sentar. Hoje as missas são a maioria sentados, né? Então, mais tranquilo. Mas a Piúna foi tudo, né? Porque deu a condição da gente poder estudar bem. Sim. A gente chegou num nível, nós fomos para a escola, quando fomos para Rio do Sul, fomos para a escola também de governo. Uhum. Que é particular, só quando eu entrei no contador, que daí era... Mas era... A qualidade ali, todas as professoras nossas eram freiras. Sim. Cada uma com a sua especialidade, né? Quem era matemática era matemática, Sim. Era português. Então elas tinham cultural enorme. Um nível muito. A gente chegou em Rio do Sul acima. Mas que para entrar para o contador, porque era particular, tinha exame de admissão. Uhum. Então eles abriam para a comunidade 4, 5 vagas. E a gente tinha que passar. Sim. E a gente eu fiz esse exame de admissão e fui para o contador, eu, meu irmão. Legal. Então todos nós tínhamos uma base adquirida na Piúna. Que trouxe para o trabalho que hoje você exerce e exerce muito bem. Pessoal, a gente vai para o segundo bloco do nosso papo. Aliás, um excelente papo. A história do Altino se confunde aí com a história do Vale Europeu, porque são mais de 37 anos hoje dedicados à indústria, é isso? 37 anos na indústria, né? 37 então, 51 anos. De trabalho, 37, 38. Nossa. 51 de trabalho com carteira assinada. Então, com carteira assinada. Pessoal, vamos para o segundo bloco do nosso papo com José Altino Comper, diretor-presidente da Círculo e também presidente do Sintex. Para você que está aí do outro lado, meu muito obrigado. Já deixa um like, compartilha, vocês sabem. Contamos histórias reais e inspiradoras aqui no estúdio do canal Valor Entrevista. Fique agora com o comercial do nosso patrocinador, já voltamos. Revit Hair é vida para os seus cabelos. Mais hidratação, mais crescimento, mais brilho. Quer crescimento e nutrição para os seus cabelos, unhas e pele? O Revit Hair em cápsulas contém vitaminas e minerais essenciais para trazer resultados incríveis. Não tem contraindicação e não engorda. Junto com ele, temos o Revit Hair Tônico Capilar, dando mais crescimento e vida para os seus cabelos. E para deixar seu cabelo ainda mais bonito e revigorado, o Revit Hair Shampoo traz fortalecimento, brilho e maciez que age no couro cabeludo até as pontas. Então, o que está esperando para ter cabelos incríveis? Revit Hair, a sua beleza revitalizada. Depois desse recado do nosso patrocinador, voltamos o papo aqui com o José Altino Comper, diretor-presidente da Círculo e também presidente do Sintex, muito envolvido com a comunidade. A gente estava aqui nos bastidores conversando e ele me falou uma frase que eu quero que ele repita. A vida é uma constante? A vida é uma constante aprendizado. Todos os dias a gente precisa aprender alguma coisa. Nunca se sabe tudo. E tem os pilares, né, que são importantes. Honestidade, simplicidade, né? Viu, Alan, eu brinco assim, que eu digo, simplicidade está na moda. Então, seja simples que você está realmente na moda, o campo de satisfação e alegria melhora. Uhum. A gente estava, antes de gravar, quando eu agendei com o Altino, eu fiz a arte para divulgar o trabalho dele, a presença dele aqui no estúdio, e grande parte da família da Josi, minha esposa, trabalhou na Círculo. Inclusive, muitas tias dela se aposentaram lá, o avô, enfim. E quando eu lancei no grupo da família, o famoso grupo da família, né? Não, imagina que ele vai na tua casa, porque as pessoas acham, né, Altino? Porque, é presidente de uma das maiores empresas de Santa Catarina, acho que você é intocável, né? E não é assim. Não é. A coisa que eu mais gosto é quando eu vejo, né, andando na empresa, alguém vir te dar bom dia, obrigado, dar a mão. Cara, isso é uma satisfação muito grande, né? Então, das pessoas te olharem e olharem igual, né? Não tem porque você tem um posto maior, você só tem uma responsabilidade diferente. Exato. Você não é maior. Exato. Você só tem uma responsabilidade. Então,
E quando alguém está fazendo um trabalho lá, mais simples que seja, desde varrendo uma calçada, você chega e diz assim, cara, tá legal, você fez bem bonito. Isso ele leva para casa. Exato. Isso é um remédio, né? E é uma verdade, não é uma coisa que você está dizendo que você não sente. O mundo mudou muito, né? Exatamente. Hoje a gente precisa estar muito mais próximo. A pessoa gosta de ser valorizada, de conversar. Eu me lembro quando eu trabalhava no Polo Industrial em Manaus, que um dos diretores da empresa era uma multinacional. Quando ele parava para tomar café com a gente na mesa, a gente passava o dia inteiro falando daquele momento. Sim. Olha, o diretor sentou com a gente, falou do Flamengo, falou disso, falou daquilo e tal. Isso é uma coisa que fica marcada na cabeça do colaborador. Exatamente. Eu digo lá, porque eu vou receber todo colaborador na Círculo, né? E uma das coisas que eu não deixo de dizer, é dizer assim, você gosta de um ambiente de trabalho legal? Todos gostamos. Quem faz o ambiente? Somos nós. Exato. Se você disser bom dia, boa tarde, obrigado, deixa em ordem, dá um sorriso, né? Faz a tua parte, você ajuda a criar aquele ambiente. Exato. E você vai usufruir desse ambiente que você ajudou a cobrar. Exato, e vai ter mais qualidade de vida e melhor produtividade, isso tudo melhora o contorno completo todo da empresa. Altino, antes da gente falar da Círculo, vamos falar do Sintex? Tá bom. Porque tu já está envolvido aí tem tempo, né? Eu sempre digo que tudo que eu participo de entidades e tal, eu me dedico, eu gosto de participar intensamente, né? Sim. Você tem uma viva intensamente, está escrito ali, né? Mantenha o foco, viva intensamente. Então, quando eu participei do Sintex como diretor lá financeiro e outras funções, eu já me coloquei também à disposição que um dia, se entendessem, eu era um candidato a presidente, porque eu quero dar a minha contribuição. Né? Porque é uma função que não é remunerada e que exige realmente tempo, não só tempo durante o expediente, tem tempo da empresa. Sim. E tem tempo teu particular também que você tem. E o próprio Sintex, ele participa, né? Você como sindicato, você participa, você tem direito nos conselhos da federação, da ABIT, e você tem também esse tempo que você precisa. Mas é um aprendizado muito grande, porque você se envolve com pessoas realmente... Vamos supor, numa federação, você se envolve com maiores empresários de Santa Catarina. Exato. E o conteúdo lá é grande. Então, assim, é um aprendizado, a gente ganha também, né? Sim. Você não está só se doando, você está ganhando muito mais do que está se doando. Exato. Então, e o Sintex, né, completou 70 anos aí. Então, rapaz, 70 anos. Na última quinta-feira, 17. Parabéns. Eu até brinco, ele é de 52, que foi uma grande safra, né? Porque eu nasci em 52, né? Então eu brinco sempre com 52. E o Sintex é um sindicato muito forte a nível regional, mas também nacional. Nós somos o sindicato, o segundo maior sindicato em extensão territorial. Santa Catarina tem 18 sindicatos. Mas nós temos uma estrutura, nós temos uma sede própria grande, boa. Nós temos um corpo técnico, né, liderado por Renato Valim, que está lá há 30 anos, doutor José Carlos Miller. Só passou fera ali, hein, Altino? Só passou fera ali. Sim. E os grandes empresários estiveram à frente. Então, esses 70 anos foi realmente um trabalho importante, prestado, porque a indústria têxtil, ela de alguma forma... Ela migrou para todas as cidades aqui e a gente sempre defendendo os interesses. Muita gente não sabe aqui, pequenos confeccionistas e tal, que nós estamos brigando todos os dias por eles lá no sindicato. É uma questão trabalhista, é uma questão tributária, é uma questão legal, né? NRs, bombeiro, tudo isso. Nós estamos sempre discutindo para ver se isso que o governo quer, que se cabe no bolso do empresário, do empreendedor, porque senão é um lado só que anda, né? Sim. E também fazendo as negociações coletivas, conseguindo entender que o trabalhador, como você consegue fazer o benefício, a remuneração equilibrada para manter o negócio. Sim, e não apenas isso, né, Altino? Porque vocês estão também interligados em grandes corporações e também cobram
do governo do estado melhorias para a região como um todo. Ah, sim, né? Por exemplo, 470 é um pedido... Sim, 470, esse é um exemplo, né? Sim. E o resto aqui agora tem aqui entre Gaspar e Brusque, né? Nós estamos juntos. A revitalização. Você viu lá no meu carro, tem... Achei legal aquele adesivo. É um adesivo lá pedindo 470. E isso é um trabalho que a gente leva junto com a federação, porque a federação tem que olhar o estado todo. Como é que você traz para a tua comunidade, para a tua região? Os sindicatos e as entidades representativas de classe que vão brigar por isso, né? Sim. E a gente tem conseguido, graças a Deus, assim, não vou dizer vitorioso, mas que a gente tem conseguido bons resultados. O que eu gosto muito no teu trabalho, isso daí não é de agora, desde quando eu conheço o Altino, é que você consegue dividir muito bem a questão da gestão com a política. Porque, de certa maneira, você sabe da importância do cargo que você tem e o impacto dele no meio político. Então, você consegue ser plural e imparcial e, como você falou, por exemplo, nós gravamos aqui em Gaspar. Quem é o prefeito de Gaspar? Pouco importa. Por quê? Porque você olha pela cidade, você olha pela região. Esse envolvimento ele tem que ser muito bem organizado, né, Altino? Perfeitamente. Aquele assim, qual é o nosso partido? O nosso partido sempre vai ser a cidade. Exato. Se eu estou em Blumenau, é Blumenau. Se estou em Gaspar, é em Gaspar. Então, assim, quem pode, e a gente cobra, né, dos políticos, que é muito importante, né, a gente ter a vida política, nós temos que se envolver de alguma forma, sim, que não seja partidária, né? Quem não quiser e não entender que não era partidária, mas você tem que estar assim, apoiando. Exemplo, quando o Kleber assumiu, a gente fez um conselho da cidade, disse assim, nós estamos aqui colocando à disposição para te ajudar se você assim quiser. Sim. É mais fácil a gente querer te ajudar do que criticar. Né? Porque criticar é fácil. Vamos somar, né? Exato. Então, ele entendeu isso e a gente ajuda. Mas nosso partido político é a cidade de Gaspar, criando para que uma cidade que fique melhor a cada dia para todos os gasparenses. Né? As ações, para a gente fechar sobre o Sintex, as ações para 2022 é o quê? Nós temos uma preocupação, viu, Alan, que o custo realmente com essa desorganização na logística toda internacional, né, sim, tudo aumentou demais. Então, como é que o poder aquisitivo, como é que vai se encontrar que o poder aquisitivo da população consiga consumir a capacidade produtiva do país? Exatamente. Desequilibrou e vai ter que reequilibrar. Então, essa é uma conta ainda que é o grande desafio para todo mundo. E eu só acredito que isso dará certo se todos se derem as mãos. Exato. Desde o trabalhador, o empresário, o homem público. Sim. Assim, não tem nós e eles. Até que nós acharmos que tem nós e eles, é nós perdendo e eles perdendo. Então não tem ganhador nisso. Cada um tem que dar a sua cota de sacrifício para colocar de novo a economia no seu lugar. No eixo. E esse é um ano eleitoral, esperamos que a comunidade brasileira, a sociedade brasileira saiba aí escolher muito bem seus representantes, que impacta diretamente, né? Se puder deixar um recado, vamos cuidar disso, né? Escolher bons candidatos, tem bons candidatos, nós precisamos de política, né? E que realmente as nossas escolhas têm que ser perfeitas para que a gente consiga ali na frente ter realmente um país melhor para todos. É isso. Agora a gente fala de 84 anos de uma das suas paixões, que é a Círculo S.A. Ali dentro o senhor está há 37 anos, é isso? Não, eu estou há 31 anos. 31 anos. Desde a minha entrada, só que eu tive um período fora, né? Eu fiquei 6 anos. Então seria 31 para 32 anos. Se tivesse ficado todo o tempo, eu teria realmente 37 anos. É uma vida ali, rapaz. Quase a meia idade eu tinha. Você deve ter visto muitas mudanças, muitos processos. O senhor está na direção e presidência há 12 anos, é isso, né? Eu entrei em 84, depois em 87 foi promovido para diretor financeiro. Aí depois o Leopoldo, né, a Lince comprou alguns negócios, eu estive nesses negócios também, não só na Círculo, né? E aí em 2002 eu retornei para a Círculo como diretor financeiro. E em 2009 fui convidado para ser diretor-presidente. Claro, mas assim, é um trabalho a primeira coisa que eu tenho sempre em mente, né, dizer assim, você quer se dar bem numa empresa,
construa equipe. Aí você não precisa mais trabalhar. Importantíssimo. É mais ou menos assim. Então eu consegui construir uma equipe. Sobra um tempinho para vir aqui no estúdio do Valor Entrevista. Exatamente. Sexta-feira um pouco mais cedo para a praia e tal, né? E aí eu disse, bom, construa. A primeira coisa, se você quer se dar bem na tua liderança, construa equipe. Exato. Equipe comprometida. E também não é assim, não é construir equipe. Dê autonomia para a equipe. Exato. Se você constrói uma equipe e não dá autonomia, e as decisões são só suas, dificilmente dá certo. Você tem que deixar, porque quando você tem essa tua equipe, tem que trabalhar ela com tem confiança. condição de, ela vai acertar muito mais do que às vezes te envolvendo. Deixa fazer. E graças a Deus as coisas deram certo até agora. A Circo vem evoluindo muito bem, né? Estamos crescendo e hoje somos o melhor player no mercado do nosso segmento, e a gente está inclusive gerando cada vez mais interesse das pessoas fazerem trabalhos manuais, né? E agora estamos com trabalho nos Estados Unidos, em lojas, a gente chama boutiques, lojas menores, levando o produto brasileiro, e isso tem trazido lá também a satisfação. Isso é sensacional, e a satisfação deles, porque lá eles estavam vendendo, não tinha serviço, não tinha. Hoje nós temos um serviço onde as pessoas podem, elas fazem o trabalho, ela aprende a fazer o trabalho e ela sente assim, isso é uma produção minha, isso é uma arte minha. Exato. Então essa coisa da satisfação pessoal é que a gente tem levado para o trabalho manual. E não deixa de ser uma arte mesmo, Sim, né? Exatamente. Porque as pessoas ficam muito felizes quando elas conseguem fazer uma entrega de uma peça bonita, né? E aí isso já provoca para fazer outra, para fazer outra, para fazer outra, e assim vão fazendo. Exato, exato. Eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta do nosso internauta. Alan, pergunta pro Altino, porque são 84 anos de história, uma história que se confunde com a história do município de Gaspar, e ele pediu para perguntar o seguinte: qual é o segredo da Círculo para se manter de pé por 84 anos e com certeza por mais 80 anos? Talvez eu não tenha a resposta completa, a resposta certa como é que é o nome dele? Ele é um internauta, não quis se identificar. Tá bom. Então assim, eu acho que é se reinventar sempre, é não ser dono da verdade, né? É você achar que cada dia você tem que fazer algo diferente, algo melhor, né? Em tudo, desde relacionamento com pessoas, produto, se comunicar. Hoje as mídias sociais estão aí que te ajudam muito, né? Então é isso que a gente não tem uma receita pronta. O que tem é realmente e ter amor por aquilo que tu faz, sabe? Assim, botar o teu melhor ali, né? Não buscando um resultado financeiro. Sim. O resultado financeiro de uma empresa, de bem ou mal, ela não tem nada a ver com o teu esforço, ela é uma consequência de um trabalho bem feito. Exato. Se você fez um trabalho bem feito, ele tem continuidade e ele tem resultado. Exato. Eu tenho uma expressão que eu digo assim, o lucro é importante. Não, o lucro é a coisa mais social que tem, porque ele te dá a condição de crescer, te dá a condição de você desenvolver melhor, de prestar um serviço melhor e de até remunerar as pessoas melhor. Todos trabalham numa empresa, gostam assim, eu quero que o futuro dessa empresa, ela tem futuro, você botou lá, construa o futuro, está escrito ali, ó. Sim. Então assim, a gente tem que olhar e dizer assim, aqui tem futuro. Sim. Mas não é um futuro financeiro, é um futuro de ambiente, né? A gente dedica, né, mais de 1/3 do nosso tempo acordado, a gente está, como dá na empresa, a gente está no trabalho, ele tem que te dar satisfação. Exato. Você tem que sair realizado. Você não pode vir de cara feia e sair de tarde no final do expediente com a cara feia de novo. Exato. Assim, isso não é bom, não é saudável, isso não pode acontecer. O teu trabalho é baseado em quais habilidades, em quais pilares? Se pudesse enumerar em 3 grandes habilidades, como é que tu vê a tua gestão? Eu acho assim, a principal é que eu acho que eu não sou centralizador. Eu deixo, excelente. Cada um tem que se sentir que o que ele está construindo, ele tem que ter vontade. Não é centralizador. Sim. Deixar as pessoas, né? Agora, dedicação, as pessoas têm que se dedicarem, né? Ela tem que dar o seu melhor. Sim. Ela tem que, assim, para apresentar. E você não pode também achar que quando tem erro você vai punir.
O erro faz parte do aprendizado. Exatamente. Quem não erra, não faz. Exato. E não evolui. Exatamente. Então você tem essas coisas assim, dá a oportunidade de fazer, aceita o erro, né? E dá o apoio. Então, e aí você tem realmente pessoas que realmente estão satisfeitas e buscando sempre. Porque o trabalho, principalmente de uma grande parte das pessoas que trabalham numa empresa, ele não é só ali. A sua cabeça ela tem que estar sempre conectada, né? Assim, eu vi uma coisa aqui, eu vi o que o outro fez, me interessou, eu li, eu ouvi, e isso você traz para o teu dia a dia. Você vai tornando uma equipe completa, né? Sim, sim. Bom, uma outra coisa que é legal a gente abordar também, nós temos nesse momento uma grande obra na Círculo, um investimento muito grande, vem novidades por aí, né, presidente? A Círculo está fazendo o maior investimento de todo o tempo que eu conheço a empresa, né? Eu não conheço de 84 para trás, que também fez lá atrás grandes investimentos. A gente está buscando aí modernizar a empresa em todos os setores, principalmente tem alguns pilares ali, né? Atender a legislação, que tem algumas coisas de NRs, de bombeiros e tal, né? Melhorar o ambiente para os colaboradores com climatização, com melhor condição de trabalho, né? E ter uma empresa mais produtiva, né? E mais versátil. Nós estamos aumentando aí a capacidade, já em torno de 30%, que a gente espera, como diz o seu Leopoldo, né? Que em pouco tempo tenha faltando fábrica novamente, né? Então a gente achava que ia um pouco mais longe, mas ele disse, não, isso é só para uns 2, 3 anos, depois precisa mais, né? Então assim, esse é o desafio, né? Não é só criar mais empregos, é criar bons empregos, né? E a empresa tem essa condição, que o funcionário vem ali, trabalhe direitinho, né? O colaborador, e ele sinta que realmente a gente está preocupado. Eu sempre digo, faça o ambiente do colaborador a melhor forma possível, não faça um ambiente, vou chamar em parênteses, barato. Assim, não, vou economizar nessa torneirinha, nesse chuveirinho, não sei, não, faça bem feito. Oferece o melhor. Oferece o melhor para ele, porque se você quer dele o melhor, você não pode não oferecer o teu melhor. Exatamente. Né? Então, é desde uma alimentação que a gente tem lá do SESI, que é muito boa, né? Que visão sensacional, parabéns. Então, a gente se preocupa, assim, ofereça, o nosso colaborador da Círculo, vamos supor, ele não paga pela refeição, mas não é por não pagar pela refeição que ela não tem que ser boa. Claro. Ela tem que ser boa. Então é isso, assim, criar um ambiente para todo mundo, né? Então é isso que a gente está buscando aí, aumentando a capacidade, fazendo um monte de melhorias para todos. Bom, Altino, são 50 anos, um pouco mais, dedicados à indústria catarinense. Não vai parar, cara? Por enquanto o corpo não pediu, né? Por enquanto o corpo não pediu. Então, até que o corpo e a mente não pedirem, a gente vai continuando, né? Um dia a gente para, né, e tal, eu sempre digo, a gente tem família, tem os netinhos para curtir com eles, né? Eu tenho 4 netos, a mais velha tem 11 anos, o mais novo tem 2, mas a gente, por isso eu aproveito muito bem o meu final de semana. Exato. Então eu sempre digo, eu fico na empresa até sexta-feira, claro que a gente fica conectado, mas aí de final de semana e à noite a gente dedica também para a família e para os amigos, né? Que maravilha. Que são as energias para a nossa bateria. Recarrega no final de semana e vai para o trabalho durante o resto da semana. Exatamente. Altino, gostou do papo? Alan, muito prazer. Eu já te admiro, não é de hoje. Que satisfação te receber. Eu gostei da conversa, com certeza, fica sempre à disposição. Continua nesse teu trabalho maravilhoso que você já encontrou e tem muitas histórias ótimas aí para você contar aí para o povo ficar sabendo, e porque cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua vida, que todas as vidas são importantes aí que a gente... Exatamente. Altino, muito obrigado, meu irmão. Igualmente, né? Que Deus te abençoe, muita saúde, tá? Que a Círculo prospere ainda mais. E todos nós, né? E que continue fazendo esse belíssimo trabalho pelo Vale Europeu, em especial aqui a cidade de Gaspar. Hoje vocês conheceram um pouco mais da história de José Altino Comper, presidente do Sintex, diretor-presidente da Círculo S.A., uma empresa que tem 84 anos. Sobre a gestão do Altino por 12 anos e com certeza uma gestão de excelência, porque a gente vê o crescimento da Círculo. Altino, vamos nessa? Vamos lá, obrigado aí para você, né? Estamos sempre às ordens. Pessoal, para você que ficou até agora, meu muito obrigado, já deixa aquele like, faz aquele comentário, se faltou perguntar algo para o Altino, comenta aqui que ele tem rede social, ele segue tudo, acompanha tudo.
Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Tchau.